Fala galera gremista, tudo bem? Aqui quem fala Wagner Romero e você sabe, aqui é Grêmio e nada mais. Antes de começar o conteúdo, pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, clica no sininho ali, ativa as notificações, porque mais de 95% das pessoas que assistem os conteúdos do canal não são inscritos. Então se inscreve para dar aquela força e o canal continuar crescendo. Bom, vamos ao conteúdo do vídeo. O Grêmio estreou no Campeonato Gaúcho no sábado em Caxias, venceu por 2-1 com gols de Bitelo e Soares e deu a arrancada aí oficial nessa competição, né? O Grêmio que foi a campo com Breno no gol, a zaga formada por Bruno Alves e Kahneman, Reinaldo e Fábio nas laterais, o meio-campo com PP, Carbajo e Bitelo à frente, né? E no ataque, Ferreira, Soares e Campas. Né? Falando sobre o jogo que a gente já esperava dificuldades. Né? Os times do interior, eles normalmente fazem uma guerra contra a dupla Grenal, e no caso ainda da dupla Caju, que são clubes com poder maior de investimento em relação aos outros clubes ali do interior, eles tendem a fazer jogos ainda mais difíceis contra o Grêmio, contra o Inter, etc. Né? Eu esperava dificuldade por isso, né? E também por causa do campo muito duro, né? O gramado até não era assim tão ruim, mas um campo acabou ficando muito duro, irregular, difícil para tocar a bola, né? O Grêmio que pelo visto nessa temporada vai prezar pela posse de bola, pelo toque, né? Teve um pouco de dificuldade, né? Outra coisa que eu senti muito também nesse jogo, principalmente no começo do jogo, foi algo que aconteceu na Série B, principalmente ali na primeira metade do primeiro turno da Série B, onde os jogadores do Grêmio pareciam não entender o tipo de competição que eles estavam enfrentando. Tu via os adversários lutando por cada bola, como se fosse o último lance do jogo, muita entrega, muita competitividade, e eu não via isso no Grêmio. Acho que o Grêmio pecou um pouco naquele início, de entender o tipo de jogo que estava encarando, né? O Caxias começou o jogo muito bem, marcando em cima, trazendo muitas dificuldades para o Grêmio. O Grêmio invariavelmente recuava a bola para o Breno e o Breno ficava sem saída e tinha que dar o chutão para frente, e o Caxias recuperava e vinha para o ataque. Não exerceu uma pressão em termos de lances de perigo, mas marcou em cima, né? E conseguiu fazer um gol logo cedo, antes dos 15 minutos, né? Numa falha coletiva ali do Grêmio, onde jogadores fora do lugar, um vai saindo para cobrir o outro, e acabou ficando o Fábio de último, que chegou atrasado na dividida. O jogador do Caxias entrou, driblou o Breno e fez o gol. A partir daí o Grêmio melhorou no jogo, mas melhorou também porque o Caxias ele deu uma arrefecida nos ânimos, né? Ele parou de marcar lá em cima sempre, até porque fazia muito calor, é difícil manter aquele ritmo. E aí o Grêmio começou a ter um pouco mais de posse de bola, começou a entender mais o jogo, começou a se adaptar também ao gramado, segurando menos a bola, o gramado prendendo muito, né, muito alto também, né, começou a tocar mais de primeira, principalmente o Soares ali com os outros atacantes, e o Grêmio foi melhorando, também começou a ter algumas chances ali quando roubava a bola no meio campo, saindo num mini contra-ataque, né, e foi num desses lances aí que nós chegamos ao empate. O Ferreira recebeu uma bola pela direita com bastante espaço, foi para cima da defesa, o Soares se deslocou para receber na frente, recebeu, tocou na saída do goleiro do Caxias, que fez a defesa, e o Bitelo fez no rebote, né? O Bitelo que começa a temporada muito bem, fazendo aquilo que o Renato sempre pede para os meias, né? Chegar na área, pisar na área e concluir. Era algo que o Renato brigava muito com o Jean-Pierre, que o Jean-Pierre não entrava na área, não ficava numa zona de conforto completamente fora da zona ali de perigo do jogo, né? E era algo que o Luan fazia muito nos bons tempos. O Luan era sempre vice-artilheiro, artilheiro das temporadas que jogava. Ele chegava muito na área para finalizar, né? Feito o gol de empate, o Grêmio
continuou melhor no jogo, teve chance de virar ainda no primeiro tempo, né? Teve um lance com o Bitelo, numa assistência do Soares, o Bitelo acaba se enrolando com a bola, toca por encobrida na saída do goleiro, o zagueiro do Caxias afastou em cima da linha, o Soares também recebe uma bola de entrada da área e chuta prensado, o primeiro tempo que acaba no 1-1, mas com um Grêmio um pouco melhor no jogo, né? Começa o segundo tempo, o Renato não fez nenhuma mexida, e aí o segundo tempo sim foi um segundo tempo de um ritmo bem diferente, né? Um jogo morno, onde o Caxias conseguiu marcar mais vezes a saída de bola do Grêmio, até pelo ritmo do jogo ter caído, talvez o Caxias tenha conseguido fazer esse tipo de marcação por mais tempo, né? Acabou até tendo mais chances de gol. O Caxias não teve chance claríssima de gol, mas finalizações perigosas, né? E o Grêmio não conseguia ali criar muitas opções, né? Teve ali algumas situações com o Ferreira, chutando de fora da área também, mas nada muito claro. E ali, acho que pelos 35 minutos, 30, 35 minutos, quando o jogo se encaminhava para um empate, o Diogo Barbosa recebeu uma bola na esquerda, fez uma tabela rápida com o Ferreira, jogou no Soares, correu para receber e o Soares no mano a mano com o zagueiro, e aí é mortal, ele abriu para a perna direita, chutou sem nenhuma chance do goleiro do Caxias fazer a defesa, fazendo 2-1. E ali se esperava que o Grêmio fosse manter o ritmo, porque o Caxias pareceu ter sentido o gol, mas não foi o que aconteceu. O Caxias ele acabou tendo ali ainda mais duas chances, uma num erro de saída de bola do Breno, outra também numa confusão ali entre o Kahneman e o Diogo Barbosa, a bola sobrou para o jogador do Caxias, chutou e o Breno fez uma boa defesa, né? Passado ali esse momento de susto, o Grêmio ainda teve um pênalti no Bitelo, cobrado pelo Galdino, e o goleiro do Caxias defendeu. E ainda mais para o final, Tassiano teve uma situação ali que o goleiro do Caxias também fez uma boa defesa. Acho que para uma estreia importante sair vencendo, né, principalmente jogando contra o Caxias, lá no Centenário, uma tendência grande das outras equipes deixarem pontos lá no Centenário, porque o Caxias se mostrou uma equipe bem treinada, uma equipe que na comparação com os outros clubes do interior parece ser um time melhor, né? Um time que vai fazer muitos pontos aí contra esses adversários, né? Indo para as análises individuais dos jogadores, né? Começando aí pelo Breno, eu acho que o Breno fez um jogo muito bom defendendo, né? Ele teve alguns vacilos em bolas recuadas para ele, o que já é uma característica dele, não é um cara que joga muito bem com os pés, e quando pega esse tipo de situação ainda num campo que não ajuda, dá medo cada vez que recua a bola para ele, né? Mas defendendo ele foi muito bem, ele defendeu todas as bolas que foram no gol, não tem uma falha no gol, né? Ele tem um erro mesmo, que é esse erro na saída de bola, que ele vai dar uma quebrada e larga no pé do jogador do Caxias. Saídas de gol em cruzamentos, escanteios, ele acertou todas, né? E repito, acho que existe uma pegação de pé exagerada no Breno. Não sou contra o Grêmio trazer um goleiro, desde que seja um goleiro incontestável. Não sendo um goleiro incontestável, tem que deixar o Breno jogar, tá certo? Ele é muito bom tecnicamente e defendendo, então acho que tem que deixar ele jogar, certo? A zaga, Bruno Alves e Kahneman, eu achei que o Bruno Alves não foi tão bem. Ele parece não se dar muito bem jogando pela direita, mesmo sendo destro, né? Ele jogou toda a temporada da Série B pela esquerda, ao lado do Jeromel e às vezes ao lado do Natan, né? E parece que ele fica meio deslocado, fica meio desengonçado até às vezes jogando ali pela direita, né? Ele perdeu alguns duelos no mano a mano e nada comprometedor, mas não foi um jogo muito seguro dele, né? O Kahneman um pouquinho melhor que o Bruno Alves, se entrega em todos os lances, isso a gente já sabe que a gente vai ter do Kahneman, né? Mas ainda também parece um pouco sem ritmo de jogo, né? Errando alguns botes, mas a tendência, a gente conhece o Kahneman, a tendência é ele crescer. Ele é um cara que ficou muito tempo sem jogar e desde que voltou a jogar ele se entrega 100% em todos os jogos, né? Nas laterais,
Fábio e Reinaldo, um problema que a gente já vem falando aqui, né, desde as contratações deles. São dois jogadores que, tecnicamente, ofensivamente, eles são muito bons jogadores para atacar, têm bons cruzamentos, são caras técnicos para passar bola, para achar soluções, mas defensivamente são jogadores que deixam a desejar. E esse é um ponto que o Renato vai ter que trabalhar muito nessa temporada, porque a nossa linha de defesa é uma linha de defesa de uma idade alta, de uma média de idade alta, e que tem jogadores nas laterais que não têm características defensivas. Então o Grêmio sofreu muito ali pelas laterais, o Fábio não fez um jogo bom, perdeu quase todas as disputas, não teve muita oportunidade de subir no ataque também, então ele ficou mais preocupado em defender e não foi bem nesse quesito. O Reinaldo, parecido, um pouco tímido, ele claramente parece ter uma função bem mais ofensiva que o Fábio na tática do Renato, né? O Grêmio, quando sai a bola, normalmente o Reinaldo ele já está acima da linha do meio de campo para receber, o Fábio um pouco mais recuado para fazer a saída de bola, né? Então, mas o Reinaldo ainda achei muito tímido, com claras dificuldades ali de se adaptar ao campo, e na marcação a gente sabe que ele é um cara falho, né? Então são pontos aí que o Grêmio precisa tomar cuidado. No meio-campo também veio outra discussão, né? PP e Carbajo jogaram. Para muitos, esse é um meio-campo que tende a ser o titular do Grêmio na temporada, visto que o Renato gosta de ter um meio-campo com posse de bola, né? E com esses dois jogadores ele tem isso. A questão é que no Nacional do Uruguai o Carbajo nunca foi 5, né? Ele nunca foi o primeiro, ele sempre foi segundo ou terceiro homem, né? E até por isso se acreditava que o Renato fosse mudar o jeito do Grêmio jogar num 4-4-2, talvez losango, tendo o Vila Sante à frente da área, e aí PP e Carbajo um pouco mais à frente para chegar no ataque. Que daí tu tá usando melhor as características do jogador. O Carbajo acabou sendo um jogador que fez um jogo tímido. Dá para ver que tecnicamente ele é muito bom, porque ele encontra soluções quando apertam ele, mas ele não é daquela função ali. Então o pessoal já tem criticado ele pela estreia, mas vamos segurar. Ele não jogou na posição dele, a posição dele não é aquela ali, né? A posição dele é a que o PP jogou nesse jogo, um pouco mais à frente. E aí sim, o PP, que também não é primeiro, jogou na dele, acabou indo bem. Ele é um cara que também tem uma alta taxa de acerto de passes, tem uma bola longa também muito precisa, fez um bom jogo o PP, nada espetacular como foi contra o São Luís, que ele foi muito bem, mas fez um bom jogo. O PP. E o Bitelo, o melhor jogador do Grêmio nessa temporada, depois do Soares, né? Ele está fazendo uma função que não se esperava dele, né? Todo mundo cogitava o Bitelo ou jogando pela direita ou sendo reserva, como eu achei que ele seria, né? Mas dado essa situação do Cristaldo ainda não poder jogar, o Bitelo está aproveitando a chance muito bem. Ele está muito bem nessa função, aparecendo para tabelar, é um cara que sabe marcar também. Eu acho que o Bitelo foi melhor em campo nesse jogo, fez gol, teve oportunidades, participa do jogo. Ele parece que ele é um jogador totalmente diferente da temporada passada, que ele já foi bem, mas ainda me trazia alguns questionamentos e algumas pequenas falhas, e nesse início de temporada o Bitelo está muito bem mesmo, está fazendo a função, olha, perfeitamente, porque ele está dando passes decisivos, ele está aparecendo para tabelar, ele chuta gol, está fazendo gol, olha, ele está muito bem mesmo. Ferreirinha é aquela situação que todo mundo sabe, que é altos e baixos, né? Ele tem lances muito bons dentro do jogo e outros que tu fica se perguntando o que passou na cabeça dele, né? Excesso, às vezes, de individualismo. Teve um lance num contra-ataque onde era 3 contra 3. Ele tinha o Soares na esquerda para passar a bola, ele tinha o Campas na direita, e ele preferiu tentar driblar dois. Ele erra algumas situações que são muito simples de ser resolvidas. Acho que no segundo tempo ele melhorou um pouco, começou a largar a bola um pouco mais rápido, ser até mais objetivo, né, finalizando a gol. Eu até não me importo que ele seja individualista, desde que ele termine as jogadas. A questão é que ele é muito individualista
às vezes tentando situações impossíveis, de passar por 2, 3 jogadores, uma situação muito fechada, onde ele tem opções mais claras de jogar, né? E acho que esse é algo que o Ferreira tem a melhorar, mas acho que ele fez um jogo nota 6 ali, eu diria, teve alguns lampejos. Já o Campaz, para mim, junto com o Fábio, talvez até mais abaixo ainda, foi o pior do time, né? O Campaz, ele não aproveita as chances que são dadas para ele. Tu vê que ele tem uma boa técnica, é um cara que chuta bem, mas a quantidade de erros dele, erros bobos em tomadas de decisões é algo preocupante até. Que um jogador como o Campaz seja profissional, tenha sido a revelação do campeonato colombiano, e aí a gente tem que temer mais pelo nível do campeonato colombiano do que pelo Campaz, né? Porque são erros que um jogador profissional não pode cometer. O Campaz, ele vai perdendo muito espaço. Ele foi bem na pré-temporada, o Renato está dando chances para ele, mas ele parece ser um cara que está completamente fora do jogo. Ele não mostra nenhum tipo de avanço, né? Ele tem jogadas do Campaz que tu fica realmente sem comentários, tu fica de boca aberta na frente da TV olhando o que passou na cabeça dele, né? E o Suárez não tem comentário, né? O Suárez, ele deve ter tocado na bola em situações de perigo no jogo 3 ou 4 vezes. Uma ele chutou, o goleiro defendeu, o Bitelo fez um rebote. Outra ele chutou prensado e a bola foi para o escanteio. E a outra ele fez o gol. Ele é um cara de um nível completamente diferente. A bola vem nele, toca de primeira. Os jogadores estão até tendo um pouco de dificuldade para entender o jeito dele jogar, né? Então, não tem muito o que falar. É uma contratação que, nesse primeiro momento, já está valendo a pena por toda a exposição que o Grêmio está tendo e porque ele está trazendo o resultado dentro de campo, né? Eu não tenho nada para falar do Suárez. É impressionante quando ele toca na bola, a diferença dele para o restante dos jogadores, até mesmo do Grêmio, né? Entraram ainda no jogo, o Diogo Barbosa entrou no lugar do Reinaldo e entrou melhor que o Reinaldo, porque ele entrou realmente para atacar e acabou participando do segundo gol. Defensivamente, ele e o Reinaldo são deficientes. O Diogo Barbosa até tem uma participação negativa ali numa chance do Caxias, que ele se atrapalha com o Kahneman, mas ele entrou melhor que o Reinaldo, né? Acabou participando aí, dando assistência até pro gol do Suárez, né? O Tassiano também entrou já no final do jogo. Acho que o Tassiano é aquela situação, né? Ele entrou ali jogando em tudo que é lado, em todas as posições, tomou até um cartão, teve uma boa chance para fazer gol. Tassiano é meio folclórico, né? Porque o Renato chama ele, a torcida vibra, mas no fundo a gente sabe que ele não vai te oferecer nada de muito especial, né? É um jogador que para mim não devia nem estar mais no elenco, mas o Renato gosta e ele vai ficar em campo, né? O Thiago Santos também entrou, né? Entrou fazer uma função de resguardo ali, até porque o Caxias estava apertando. Não teve muita participação, ficou ali resguardando a zaga. Nem vou dar, acho que nem tem nota para ele, porque ele não participou muito do jogo, né? Everton Galdino também entrou bem. É um cara que claramente busca, é um cara muito objetivo, né? Chutou uma bola por cima, perdeu o pênalti, é verdade, mas dizem que ele treina muito bem e deu para ver no jogo, já que ele é um cara que quer fazer gol, né? Ele não é um cara de firula. Ele pega a bola e tenta definir o jogo, né? Tipo, seja chutando, dando um passe. Ele acabou, apesar de ter perdido o pênalti, é um jogador que entrou bem até, né? E o Gustavinho, diferente do jogo contra o São Luís, onde ele teve mais chances, dessa vez ele não teve muito tempo ali de fazer coisas diferentes, né? Ele teve bola, tudo, mas não conseguiu criar muitas chances, praticamente não tocou na bola, né? Então foi isso, né? O Grêmio começou vencendo, começou tendo ali o seu principal artilheiro garantindo 3 pontos. Repetindo, o Grêmio volta a campo na quarta-feira contra o Brasil de Pelotas na Arena. Expectativa para mais de 40 mil pessoas no estádio e a tendência de força máxima de novo. E aí no outro fim de semana, contra o São José, lá no Zequinha,
grama sintética, aquela coisa horrorosa, aí sim o Renato deve poupar os jogadores e botar outros jogadores aí que não têm tido tantos minutos para jogar, tá certo? Começando a temporada do Grêmio, então agora vamos tentar fazer mais vídeos aí para o pessoal também engajar mais, tá certo?